Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 22 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês tenham em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, lápis, caneta e borracha. O assunto de nossa aula de hoje é a coesão textual. Nós iremos aprender alguns mecanismos que irão nos auxiliar na hora de escrevermos textos. Vamos então saber os objetivos para nossa aula de hoje. Os objetivos então propostos são conhecer os mecanismos de coesão textual e aplicar os conhecimentos de coesão nos textos. Muito bem, antes de nós iniciarmos falando propriamente da coesão, nós iremos conceituar os termos coesão e coerência, uma vez que esses dois termos caminham juntos, né? Essas duas situações, elas são de extrema importância para a escrita de um texto. Então, a coesão e a coerência, elas são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto ele seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que esse texto ele faça sentido para quem vai ler, né? Para quem vai receber esse texto. Além disso, né, o texto ele deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, a gente já está percebendo aqui que com a coesão e a coerência, nós vamos ter um texto com clareza, um texto harmonioso, um texto que faz sentido, um texto que chega bem, né, no nosso interlocutor. Hoje, a nossa aula ela vai ser dedicada exclusivamente ao estudo da coesão textual. Na próxima aula, nós nos dedicaremos a estudar somente a coerência. Coesão textual. A coesão textual, ela vai tratar da relação de harmonia entre os elementos textuais, ou seja, entre as palavras das frases, né, dos períodos, dos parágrafos, né? Então, esses elementos textuais nada mais são do que o arranjo de palavras que eu faço dentro de um parágrafo, né, para construir as frases. Então, essas frases, esses períodos, esses parágrafos, eles precisam ser harmônicos, eles precisam estar bem interligados, né, para que essa mensagem flua e que esse texto fique coerente, né? Então, vamos lá. A coesão significa conexão ou ligação, né? Por isso, aquela imagem lá do quebra-cabeça, né, mostrando uma conexão, uma ligação entre as partes. Então, quando eu vou construir o meu texto, eu faço lá a seleção das palavras e eu preciso unir essas palavras, né, estabelecer a conexão e a ligação entre essas palavras para que esse texto ele tenha a harmonia, né? Então, é muito importante eu saber selecionar corretamente essas palavras, conhecer o uso das preposições, das conjunções, entrelaçar essas ideias, né? Então, nós vamos ver aqui, os elementos de coesão, eles determinam a transição das ideias entre as frases e também entre os parágrafos. Vamos observar a coesão presente no texto a seguir. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte parágrafo aqui. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras.
Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Observem nesse parágrafo que nós temos 3 conjunções ali destacadas, que é o porquê, o porém e uma vez que, né? E essas palavras, elas funcionam aqui dentro desse parágrafo como elementos coesivos ou como conectivos. E eles estão ajudando a estabelecer a coesão textual deste parágrafo, né? Lembrando que o porquê é aquela conjunção que dá uma explicação, né? Que você pode trocar pelo pois. Então, essas palavras, elas também nos ajudam a estabelecer essas relações entre uma oração e outra, né? Então, eu apresentei lá uma ideia e eu vou dar uma explicação, né? Eu vou dar um porquê. E esse porquê está estabelecendo ali a ligação entre o que foi dito lá no início e o que vem na sequência. Só que aí o meu período foi ficando muito grande, eu tive que colocar um ponto final, mas eu quero continuar ainda dentro, né, dessa mesma ideia, desse mesmo parágrafo. Então foi necessário aqui colocar, né, uma conjunção também que vai continuar dando, né, a ligação nestas frases dentro deste período. Então, esse porém, que é uma conjunção adversativa, que dá a ideia de contrariedade, de oposição, porque eu apresentei uma ideia e agora na sequência vai vir alguma coisa contrariando isso, né? Então, o uso do porém, do mas, do contudo, do entretanto, que são as conjunções adversativas, né, que estabelecem essa relação de oposição. Também aqui uma vez que, né, que também é uma conjunção, é uma locução conjuntiva, né, formada por mais de uma palavra, 2 ou mais palavras, então nós temos uma locução conjuntiva que também dá a ideia da explicação, né? Ela também é uma locução explicativa. Então, essas palavras, né, que estão destacadas aí, elas têm o papel de ligar as partes do texto, né? Nós podemos dizer que elas são responsáveis, portanto, pela coesão do texto, né? E eu vejo assim que os alunos encontram uma dificuldade no uso dessas conjunções, né? E o importante é que você conheça as conjunções. Vocês já estão no 9º ano, vocês já estudaram as conjunções, né? Então vocês podem estar retomando também o estudo das conjunções para que vocês lembrem quais são as conjunções coordenativas e quais são as conjunções subordinativas, né? Então retomem o estudo delas se vocês não lembram de boa parte delas, tá? Porque é muito importante que vocês façam uso das conjunções dentro dos textos e saibam a relação de sentido que elas estabelecem, né, dentro de um texto. Então, a coesão ela é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação, tanto entre frases quanto períodos e também parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, essas palavras que eu apresentei ali naquele parágrafo, que eu falei que são conjunções, a gente pode chamar também de conectivos. Para garantir a coesão, o texto ele deve conter alguns elementos fundamentais. Esses elementos coesivos, eles permitem que sejam feitas as articulações e as ligações entre as diferentes partes de um texto, bem como também eles podem dar sequência às ideias. Então, vamos lá. Esses conectores ou elementos coesivos ou ainda conectivos, né? Todas essas palavras aí querem dizer a mesma coisa, se referem à mesma coisa,
tá? Os elementos coesivos, conectivos, conectores, que são as palavrinhas que vão ligar principalmente uma oração a outra, né? Ou até um período ao outro. Eles instituem relações de dependência e conexão entre os termos, né? A palavra conexão, ligação, é uma palavra que define muito bem a coesão textual, né? Porque o objetivo da coesão textual é unir, é ligar as partes de um todo. Esses elementos, eles são formados por conjunções, como eu já falei anteriormente para vocês, né? Então, conjunções mas, porém, todavia, embora, porque, pois, entretanto, as preposições, né? As preposições de, para, em, com, os advérbios, né? Advérbios de lugar, advérbios de tempo e também locuções adverbiais. Locução a gente chama quando a expressão ela é formada por duas ou mais palavras, né? Então, também não podemos desconsiderar que os verbos empregados corretamente, né, no seu tempo verbal correto, empregando ali a pessoa, o tempo, ele também ajuda a garantir a coesão. Então, é importante, né, que você verifique no seu texto, na hora que você está escrevendo, se você está empregando corretamente o tempo verbal, né? Ou o verbo, a pessoa, se aquele verbo corresponde àquela pessoa, tá? Então é muito importante também não só as conjunções, as preposições, os advérbios, as locuções, mas que você também tome o cuidado com o emprego dos verbos no seu tempo certo e também nas pessoas certas. A coesão, ela é essencial para garantir que o texto ele seja harmonioso, né? Então a gente já falou anteriormente dessa relação de harmonia, né? O texto ele tem que ser harmonioso, a mensagem ela deve ser clara e quanto mais você trabalhar para a coesão do seu texto, mais clareza terá a sua mensagem. E muito importante, né? Precisa fazer sentido para o leitor. Então, o começo, o meio e o fim, eles precisam estar entrelaçados, amarrados, interligados. Eles precisam fazer sentido para quem irá receber esse texto. Para isso, então, é necessário o emprego dos elementos de coesão, tá? Que a gente já falou anteriormente. É muito importante, você deve fazer uso, né? Você deve retomar, você já estudou essas classes gramaticais, mas se você não lembra mais dessas palavrinhas, retome o estudo das conjunções, dos pronomes, dos advérbios, né? Porque essas palavras são muito importantes para que você saiba empregá-las corretamente no texto quando você precisar fazer uso delas. Muito bem, nós vamos agora conhecer os tipos de coesão textual, tá? Existem alguns tipos de coesão que podem nos auxiliar na hora da escrita. Então, nós temos lá o seguinte, ó, nós vamos ter a coesão referencial, a coesão lexical, a coesão por elipse, a coesão sequencial e a coesão por substituição, né? Então, em todas essas, a gente vai ver de que forma que o texto pode ser melhorado, né, para garantir a coesão desse texto. Começamos então com a coesão referencial, tá? O nome já diz, referencial é porque vai fazer uma referência a algo. Então, a coesão referencial, ela consiste na menção de elementos que já apareceram ou que ainda vão aparecer no texto, tá? E aí nós vamos então conhecer, né, dois elementos chamados de anáfora e catáfora, tá? Os nomes são estranhos, mas não é tão difícil assim da gente fazer a associação. Toda vez que eu faço a retomada de um termo que eu já disse anteriormente na frase, eu estou usando uma anáfora. E toda vez que
eu uso um termo para me referir a algo que ainda vai ser citado no texto, eu estou fazendo uso de uma catáfora. Muito bem. Para a gente não ficar só aqui com as palavras, né? Porque esses nomes são difíceis de compreender, vamos ver um exemplo prático, então, do uso de uma anáfora e do uso de uma catáfora. Vamos lá. O primeiro exemplo, então, é o exemplo de uma anáfora. O livro que ganhei de presente é muito bom. Vejam bem, eu coloquei uma flechinha aqui que aponta para trás, tá? Por quê? Porque eu falei para vocês que a anáfora é quando eu vou usar um termo, tá? Que está fazendo referência, ou que está retomando algo que já foi dito. Nesse caso aqui, o livro. Esse que é o pronome relativo, ele está fazendo referência ao livro. Ele está retomando o termo livro, né? Então, isso é uma anáfora, ok? Já o exemplo de baixo, que é o exemplo da catáfora, nós temos assim: foi tudo em vão. As flores, os elogios, os aplausos. E a flechinha que eu coloquei aqui foi indicando para o lado de lá. Por quê, gente? Porque esse tudo aqui, né, ele está antecipando o que eu ainda vou citar na frase, né? Então, esse tudo é o quê? As flores, os elogios, os aplausos, é o que veio depois, é aquilo que vai ser dito depois, tá? Então, neste caso, é o emprego de uma catáfora, ok, pessoal? Então, gravem esses dois termos, anotem esses exemplos aí no caderno de vocês, porque eles são muito importantes para que você saiba diferenciar o que é uma anáfora e o que é uma catáfora. Muito bem, na coesão referencial, então, né, os conectivos, eles anunciam ou retomam as frases, anáfora ou catáfora, né? Muito bem. Também sequências e palavras presentes em um texto. Para fazer essa retomada, né, novamente, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar pronomes pessoais, eu, tu, ele. Vai usar pronomes possessivos, meu, minha, nosso, nossa. Vai usar pronomes demonstrativos, este, esta, isto. Ou ainda expressões adverbiais de lugar, como aqui, lá, né? A coesão referencial é uma das mais utilizadas quando a gente vai escrever, tá? Esse tipo de coesão evita o uso de diversas repetições e é muito importante quando nós vamos escrever um texto evitar a repetição de palavras, né? É disso que trata a coesão textual, tá? Então a gente vai sempre estar usando um termo que faça referência a esse outro que eu já disse e com isso evite a repetição das palavras no texto, ok? Muito bem. Vamos ver então um outro exemplo de coesão referencial, tá? E aí vocês vão anotando esses exemplos e vão observando muito bem como que é uma frase escrita com coesão e o que é uma frase sem coesão textual. Então vamos lá ao exemplo. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Essa frase, né, ela tem coesão. Por quê? Porque eu comecei dizendo lá os alunos do terceiro ano. E eu devo evitar, então, de repetir esse sujeito. Esse eles, que é um pronome pessoal, que eu usei lá no segundo período, está fazendo a retomada dos alunos do terceiro ano e evitando dessa forma a repetição desnecessária. Portanto, a gente diz que essa construção aqui, ela tem coesão, ok? A de baixo não está bem escrita, ou seja, está com problemas de coesão textual.
ou sem coesão, né? Então, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Percebam, né, que fica cansativo essa repetição. Então, você deve sempre procurar evitar repetir termos, né? Fazer substituições, usar palavras que estejam referenciando aquilo que já foi dito. Temos também o seguinte caso, né? Que é o tipo de coesão por elipse, tá? Esse tipo de coesão, ele vai ocorrer quando a gente omitir uma palavra ou uma expressão que fica subentendida no contexto. Então, eu não preciso repetir novamente a palavra ou expressão, ela já vai ficar subentendida. Vamos observar o exemplo. Ó. Vamos à praia no domingo, você nos acompanha? Veja bem, né? Se eu dissesse, vamos à praia no domingo, você nos acompanha à praia? Eu não tenho necessidade de repetir novamente a praia. Ela ficou ali, ó, subentendida, tá? Dentro do contexto, porque eu já usei ela lá na primeira frase, né? Então, para evitar essa repetição desnecessária de um termo, quando for possível deixá-la no contexto subentendida, a gente diz que foi feita ali uma coesão por elipse, né? Elipse é quando você omite, quando você oculta uma palavra ou uma expressão que ficou facilmente compreendida no contexto, ok? Então, também é uma forma que você tem de eliminar termos repetidos quando você está fazendo assim aquele check-up no seu texto, né? É mais uma forma que você tem para eliminar os excessos. Vamos ver mais um exemplo de coesão por elipse. Maria fez o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Essa frase ela tem coesão. Por quê? Porque eu não repeti duas vezes o nome da Maria, né? A de baixo está sem coesão. Maria faz o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com a amiga. Qual a necessidade de eu repetir no meu texto o nome da Maria? Nenhuma. Então, devo empregar o quê? A primeira frase, aquela em que eu fiz uma elipse. Eu omiti o termo Maria, que ficou facilmente compreendido no contexto da oração, ok? Temos ainda o caso de coesão por substituição. Como o nome já diz, substituição é porque vai ser feita a substituição de uma palavra por outra, certo? Então, assim como em outros tipos de coesão textual, ela usa termos que retomam outros termos que já foram mencionados. Na coesão por substituição, nós vamos empregar palavras e expressões, né, que retomam termos por meio da anáfora. Então, gravem isso, toda vez que retoma um termo já dito, é uma anáfora, ok? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo, então, de coesão por substituição. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos, né? Então, você tem lá a ideia dos alunos que ganharam advertência porque eles se comportaram mal, né? E aí você deu uma sequência ali no seu texto, justificando, né, ou explicando o que vai acontecer se isso se repetir. Muito bem. Então, olha só. Esse pronome que foi empregado aqui, o isso, né? Ele está no lugar do que, gente? Ele está no lugar do caso os alunos voltem a apresentar um mau comportamento, né? Então, você não vai repetir isso aqui de novo lá embaixo na frase. Você vai usar esse pronome isso, que já está resumindo essa ideia e retomando essa ideia que já foi dita por você anteriormente. Da mesma forma, o pronome eles é para não repetir os alunos. Eles faz a retomada
do termo alunos. Muito bem, então essa frase aqui de cima, ela está escrita com coesão textual. Já essa aqui de baixo seria sem coesão, é aquela que a gente deve evitar, né? Então veja só como soa mal aos nossos ouvidos quando a gente lê uma frase sem coesão. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então não ficou legal, tá? Se a frase não ficou legal, a gente tem que achar uma forma de reelaborar essa frase, né? De transformar, fazer as substituições, fazer as trocas, buscar sinônimos e com isso melhorar a construção do nosso texto. Temos ainda um tipo de coesão chamado de coesão sequencial, tá? Que são palavras, expressões utilizadas para dar sequência nas ideias. Por isso que o nome é coesão sequencial, ok? Então, também, assim como nas demais, né, como nos demais tipos de coesão, a gente vai fazer uso das conjunções, que são os chamados conectivos, e outras expressões coesivas que vão dando sequência aos assuntos no nosso texto, tá? Dessa forma, estabelece o quê? Uma relação de continuidade com aquilo que já foi dito, né? Então, precisa existir essa relação de continuidade. Muito bem. A função, né, dessas palavras sempre vai ser ligar as orações, não esqueçam, tá? A coesão é para ligar, a gente precisa entrelaçar o texto, ok? Vamos conhecer então alguns termos, né, que são importantes para que a gente estabeleça essa sequência de ideias dentro de uma frase, dentro de um período, né? Ou de um parágrafo para o outro. Então aí vocês vão ter assim, ó, nesses exemplos que vem agora, que tipo de relação estabelece e que palavras que eu posso usar, tá? Então, por exemplo, né? Para relação de adição ou inclusão de ideias, eu posso usar o além disso, também, vale lembrar, pois, outro sim, agora, de modo geral, enfim, todas essas expressões que aparecem aí, tá? Porque elas estabelecem essa relação de adição, de inclusão, né? Eu quero adicionar alguma informação. Posso usar esses elementos coesivos aí para prosseguir a minha frase, ok? Relação de oposição, embora, não obstante, entretanto, o mas, no entanto, porém, né? Por outro lado. Relação de afirmação ou de igualdade, felizmente ou infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, do mesmo modo, né? Nesse sentido. Então, estou dando sequência lá, mas a relação é de afirmação, né? Então, eu tenho que selecionar também bem as palavras para eu indicar aquilo que realmente eu quero dizer ali no meu texto, né? Relação de exclusão, somente, só, sequer, se não, entre outras. Relação de enumeração, em primeiro lugar, ou a princípio, né? São formas que você tem de começar, de repente, um parágrafo ou de dar sequência lá na construção de uma frase. Relação de explicação, como se nota, com efeito, como vimos, portanto, né? Por exemplo, de fato. Relação de conclusão, em suma, né? Que quer dizer em resumo, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo. Relação de continuação, em seguida, depois, né? Em termos gerais, outros sim, por sua vez. Então, são todas palavras que vão auxiliar nessa ligação que a gente precisa fazer entre as frases, entre as orações,
entre os períodos, entre os parágrafos, ok? Então, fica aí essas palavrinhas que vocês podem também anotar, né? Para na hora de produzir, de escrever o seu texto, você ter opções, né, de vocabulário para utilizar nessa ligação entre as partes do seu texto. Temos também um tipo de coesão chamada coesão lexical, tá? A coesão lexical nada mais é do que você usar uma palavra que vai substituir uma outra palavra porque estabelece com ela alguma relação, né, de semelhança. Então, dentro dessa coesão lexical, nós vamos fazer uso de sinônimos, pronomes ou ainda hiperônimos. Hiperônimo é uma palavra que se refere, que tem ligação com aquela outra palavra que eu quero evitar de repetir, mas não é propriamente um sinônimo, tá? A gente já vai ver um exemplo daqui a pouquinho de um hiperônimo. Então, é sempre quando eu vou colocar uma palavra no lugar de outra, né? Evitando com isso a repetição, tá? Vamos ver então. Observem este exemplo. Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro. O itabirano nasceu no dia 31 de outubro de 1902 e faleceu no dia 17 de agosto de 1987. Gênio das letras, deixou imortalizado em seus diversos livros sua contribuição para a literatura brasileira. Vejam bem, as palavras que estão destacadas, né, de cor lilás. Primeiro, Carlos Drummond de Andrade, é de quem eu estou falando. Agora, eu não preciso, durante todo o texto, ficar repetindo Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, né? Porque aí vai me gerar um problema de coesão textual. Então, aqui nesse caso, eu encontrei dois hiperônimos, que é o itabirano, que seria a naturalidade dele, né? Ele nasceu numa cidade chamada Itabira, ok? E também gênio das letras. Gênio das letras porque ele foi uma pessoa, né, que se destacou muito na literatura. Então, eu posso chamá-lo de gênio das letras, certo? Então, aqui no caso não são sinônimos, né? Sinônimos são palavras de igual significado, certo? Bonito, belo, né? Aqui não, aqui eu usei um hiperônimo. Existe uma relação com a palavra anterior, né? Então, itabirano e gênio das letras se referem ao Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, são hiperônimos. Veja só, esse parágrafo é um parágrafo com coesão textual. Ficou muito bem escrito. Melhor do que eu ficar repetindo o nome dele, né? Durante todo o meu texto. Então, é dessa forma que você vai proceder, né, quando você estiver empregando a coesão lexical. Lexical quer dizer palavra, né, o léxico. Tá? Então, que você busque palavras para substituir outras palavras. Muito bem, olha lá. A coesão textual, ela serve para deixar o texto bem articulado, com as ideias bem conectadas, né? Então, um texto com coesão textual é um texto bem articulado, né? E com as ideias bem conectadas. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigada por sua atenção. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos para essa aula e nos vemos na sequência. Até mais!